A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nós temos revisitado alguns temas que nos ajudam a pensar a construção de uma cultura de paz. Temos vivido dias desafiadores, com tantos conflitos interpessoais, entre povos, entre países, e o caminho para a mudança desses cenários, além de uma compreensão estrutural, sistêmica, que vai envolver camadas, dimensões sociais, políticas, econômicas, nós podemos também considerar aspectos individuais, tudo isso interligado. O meu papel, a minha contribuição, como tudo isso me afeta, nos afeta, e os caminhos que podemos trilhar para, repetindo, a construção de uma cultura de paz e não de guerra e de violência. Por isso, no programa de hoje, vamos dedicar alguma atenção, uma vez mais, a essa questão, a partir, sobretudo, da contribuição do monge vietnamita, o saudoso Thich Nhat Hanh. E eu começo com uma pequena meditação. Que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor. Que eu aprenda a vê-la com olhos de compreensão e amor. Que eu aprenda a vê-lo com olhos de compreensão e amor. Que eu aprenda a vê-las e vê-los com olhos de compreensão e amor. Essa pequena meditação, como falamos, ela aparece em uma das obras do monge Thich Nhat Hanh, instrutor de meditação, uma pessoa extraordinária, com uma missão linda neste mundo. Ele veio a falecer no dia 22 de janeiro de 2022. A sua história reflete o sentido da sua vida, o seu compromisso com a paz, com a renovação, com as propostas de transformação, e conhecer alguns aspectos da sua própria biografia já é um aprendizado para todos nós. Sua coragem, sua determinação, sua profunda empatia e compaixão pelo ser humano, sua abertura para a vida, para os processos da dor, do sofrimento, da transformação, através das práticas da atenção plena e dos exercícios diários de compaixão, de gentileza, de acolhimento, o seu engajamento social. Como dissemos, a sua vida é um ensinamento. É claro que ele é um dos representantes mais conhecidos na atualidade do budismo, e ler os seus livros é aprender muito sobre o budismo, as práticas da atenção plena, da meditação, as práticas da compaixão. Mas, para todo aquele que tem uma sensibilidade para as questões espirituais, e mais ainda, a todos aqueles que estão sintonizados com essas propostas globais, não violentas, de construção da paz entre nós humanos, renovando os cenários do mundo, a relação do homem com a natureza, mudando a nossa forma de lidar com o nosso planeta, nossa casa comum. Todo aquele que hoje tem alguma sensibilidade para essas questões pode aprender muito com os ensinamentos desse grande homem. Por isso nós vamos compartilhar algumas das suas reflexões com você. Esteja você ligado hoje a uma religião
ou algum caminho espiritual, não importa qual seja, nós podemos aprender com essas grandes figuras corajosas, revolucionárias da paz, construtoras da paz no nosso mundo. Sejam essas pessoas ligadas ao budismo, ao cristianismo, ao espiritismo ou a qualquer outra religião ou proposta de espiritualidade, não importa. O mundo hoje precisa de consciências lúcidas e amadurecidas, não violentas, para a construção de um novo mundo. Precisamos disto. Ele nasceu no Vietnã no ano de 1926 e foi ordenado monge budista em 1942, aos 16 anos de idade. Tornou-se um líder espiritual global, poeta, ativista da paz, e se tornou conhecido por seus poderosos ensinamentos e escritos, que são campeões de venda, são livros importantes sobre atenção plena, a construção da paz, como lidar com o sofrimento, com os medos. Era um monge gentil, humilde, e por isso Martin Luther King Jr. o chamou de um apóstolo da paz e da não violência, quando o nomeou para o Prêmio Nobel da Paz. Nhat Hanh foi exilado da sua terra natal, o Vietnã, por quase 4 décadas. Enfrentou muita resistência, muitos desafios e em nenhum momento recuou no seu trabalho de construção da paz. Criou instituições, centros de estudo, trabalhos sociais, realizou inúmeras palestras, escreveu inúmeros livros e por isso é considerado uma figura muito importante na divulgação do budismo e das práticas da atenção plena para o Ocidente. Sua vida foi toda dedicada a esse trabalho de transformação interior em benefício dos indivíduos e da sociedade. Em suas viagens, em suas experiências nos Estados Unidos, na França, em outros lugares, ele levava sempre a mensagem da paz, da não violência, mas com uma voz ativa, uma atitude firme e muito determinada no sentido da renovação das estruturas e dos corações humanos. Há uma passagem muito importante que reflete a lucidez desse homem, a sua coragem e esse ativismo social. Foi durante a Guerra do Vietnã. Quando a guerra alcançou o Vietnã, os monges e as monjas foram confrontados com uma questão importante. Vamos aderir à vida contemplativa e permanecer praticando meditação nos mosteiros? Ou vamos ajudar aqueles no entorno que estão sofrendo, bombardeados, assustados com os tumultos da guerra? O que faremos? E o que fez Thich Nhat Hanh? Ele escolheu, como muitos outros, fazer as duas coisas. Vamos praticar meditação nos mosteiros, mas vamos ganhar as ruas, vamos sair para acolher os sofredores. Ao fazer isto, ele fundou um movimento que passou a ser chamado, a ser conhecido como budismo engajado. Um termo que aparece em uma de suas obras, quando ele fala da flor de lótus que surge num mar de fogo. Então, desde então, a sua vida foi toda dedicada, como dissemos, a esse trabalho de promover mudanças, crescimento, enfrentamentos necessários, não violentos, de crescimento interior, de renovação dos padrões mentais, para que indivíduos sejam beneficiados e estruturas sociais sejam modificadas. Então é acolher o indivíduo e acolher uma sociedade.
O seu trabalho realmente tem muito valor, tem muita importância e podemos aprender muito com a sua história de vida e com os seus ensinamentos. Particularmente, muito me agrada quando leio nas suas obras um ponto muito importante. Todos estamos ligados. Isso aparece em vários textos do autor, porque é um pensamento que atravessa a sua reflexão espiritual e as suas propostas de transformação. Existe uma ligação entre os seres. Isso significa, como ele diz, que nada pode existir isoladamente. Tudo está ligado a todo o resto. Tudo está contido em todo o resto. Tudo é interligado, diz ele. Você existe junto com todo o resto e é interligado com todo o resto. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, amigo ouvinte. Na verdade, vamos refletir juntos, com base nos seus ensinamentos. Eu reuni aqui alguns textos dele e ao final nós vamos recomendar uma ou duas obras do nosso autor, onde ele fala mais diretamente sobre esse aspecto importante, esse conceito fundamental, porque estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade. É bem verdade que todos os momentos, todas as fases, todos os períodos da humanidade têm a sua importância. O momento importante é o momento que estamos vivendo. Não é o antes, não é o depois. Aliás, é o ensinamento da atenção plena. Este é o momento. O momento de fazer é este. O momento de sonhar é este. O momento de abraçar, de transformar é agora, é este momento. Então, todos os momentos da história da humanidade são valiosos. Mas quero crer que nós estamos vivendo neste nosso tempo um conjunto de desafios. A violência, a indiferença pelo outro, a necessidade de mudarmos o nosso padrão de relação com a natureza, com todos os seres sencientes, percebermos que nós não estamos separados da natureza, que nós fazemos parte. Quando desrespeitamos uma floresta, quando desrespeitamos a fauna, a flora, quando colaboramos para a poluição da natureza, no fundo nós demonstramos com isto que vivemos uma espécie de ilusão de separatividade, porque habitualmente o que é meu eu não quero destruir, o que pertence à pessoa que eu amo eu não permito que se destrua, que se desperdice, eu cuido, eu protejo, de modo que quando nós sentimos que pertencemos, fazemos parte, estamos integrados, ou mesmo uma relação de posse, isso é meu, eu não quero destruir, eu não quero perder, portanto eu quero preservar, promover, aprimorar, aumentar, depende do que se trata, porque eu não me vejo separado, eu me vejo integrado, pertencendo. Em condições normais, eu não quero prejudicar a minha família, o meu grupo familiar, a minha instituição, a minha organização menor, pequena. Por isso, quando nós começamos a entender, sentir e entender, porque não é só uma compreensão intelectual, é um processamento emocional também, é uma relação de afeto e é uma cognição inclusiva. Quando eu começo a pensar e sentir que todos nós estamos integrados, estamos interligados, portanto existe uma interdependência entre tudo e todos, certamente eu vou agir do mesmo modo. Eu não vou querer prejudicar o outro, a natureza, porque
eu também faço parte disto. É uma outra compreensão, é uma cosmovisão diferente. Eu supero, repetindo a expressão, essa ilusão de separatividade, porque é a certeza do pertencimento. É um pensamento, é uma emoção de inclusão e de integração. Por isso, quando o nosso autor nos fala deste tema, ele nos convida a pensar em assuntos muito importantes que vão impactar de forma intensa, contundente, a relação humana, as relações humanas, a relação com a natureza, com a sociedade. E faço, desde já, um paralelo com o pensamento espírita, penso que isto seja possível, que defende essa mesma ideia. Quando encontramos, por exemplo, nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, a ideia segundo a qual, isso aparece em várias passagens do texto, tudo está interligado. Especialmente a pergunta 540 que diz, tudo se integra, tudo se liga, desde o átomo até o arcanjo. Há uma passagem do grande filósofo espírita Leon Denis, na obra O Grande Enigma, que já citamos aqui em outros programas e merece ser repetida. Ele nos fala que todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal. A vida é a comunhão universal. E que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Vamos dedicar alguma atenção a isto. A vida é essa comunhão universal. Está clara aqui a ideia da totalidade, da integração, da inclusão, do pertencimento, da interdependência. Estes são os modelos de pensamento que devem nos orientar, e não aqueles outros de exclusão, de aniquilamento, de cancelamento. É uma outra forma de pensar. E Leon Denis prossegue. Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Não há separação. Deus não está lá e nós aqui. Todos vivemos, Ele que criou, todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida com Ele. Então isso muda a nossa forma de pensar. É isso que leva muitos pensadores a afirmarem, numa perspectiva espiritual, que quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, mas olhamos com novos olhos, nós passamos a perceber que não estamos lançados em meio ao caos, à arbitrariedade, mas passamos a compreender e a sentir que nós fazemos parte de uma ordem maior, de uma grandiosa sinfonia da vida. Essas palavras são do físico Fritjof Capra, em uma de suas obras, As Conexões Ocultas, uma obra de 2002. Exatamente essa ideia que o nosso autor, o monge Thich Nhat Hanh, trabalha nos seus livros, nas suas palestras, nos seus ensinamentos. Eu vou destacar um exemplo disso, que é um exemplo poético, simples, singelo e muito profundo, que aparece em uma de suas obras, exatamente para mostrar essa ideia de que tudo está interligado. Ele nos convida a observar atentamente uma rosa. Imagine, caro ouvinte, que nesse momento você está observando atentamente uma rosa, uma flor. Com alguma concentração, com atenção plena, você consegue ver que a rosa é feita apenas de elementos que não são uma rosa. Olha que interessante que ele diz. O que você vê na rosa? Você pode, por exemplo, ver uma nuvem, porque você sabe que se não houvesse nuvens, não haveria chuva, e sem a chuva, a rosa não cresceria. Então a nuvem
é um elemento não rosa, quer dizer, é um elemento que não é rosa, mas se manifesta na rosa, está presente na rosa, mas não é a rosa. Nós podemos reconhecer esse elemento nuvem se observarmos a rosa com atenção. Não é olhar apenas olhando, é olhar observando com atenção plena. E em seguida ele diz assim: estamos olhando atentamente, plenamente para a rosa. Nós podemos ver a luz do sol, que também é essencial para que a rosa cresça. A luz do sol é um outro elemento que não é rosa e que está presente na rosa. Porque se você removesse a luz do sol e se você removesse a nuvem da rosa, não sobraria nada. E se você continuar agindo dessa maneira, poderá haver muitos outros elementos não rosa dentro da rosa, incluindo os minerais, o solo, o fazendeiro, o jardineiro e assim por diante. Olha a beleza desse ensinamento, amigo que nos ouve. Todo o cosmos, diz ele, se uniu, todo o universo se uniu para produzir a maravilha que chamamos de rosa. A rosa não pode existir isoladamente. Me permita, amigo ouvinte, mais uma vez o paralelo com o pensamento de Leon Denis. A vida é a comunhão universal. Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Essa é a ideia, numa outra linguagem. Não são as palavras do monge vietnamita, mas a ideia me parece a mesma, da interligação e da interdependência. Como ele disse, vamos repetir, a rosa não pode existir isoladamente. Ela precisa coexistir com o cosmos inteiro. É essa ideia que nós podemos chamar de ligação entre os seres. E essa ideia de que todos estamos interligados terá um impacto direto na construção da paz, como também, por outro lado, na promoção das guerras e dos conflitos entre povos, entre pessoas. Como ele fala em outra obra, só conseguimos atirar nos outros quando são pessoas estranhas. Os verdadeiros esforços em prol da reconciliação surgem quando vemos com olhos compassivos. E essa capacidade surge quando vemos claramente a natureza interligada e de interpenetração de todos os seres. Todos estamos ligados. Isso alcança as nações, como ele fala. A sobrevivência dos países subdesenvolvidos não pode existir separado da sobrevivência dos países materialmente ricos e tecnicamente avançados. A pobreza e opressão trazem a guerra. Em nossos tempos, ele prossegue, toda guerra envolve todos os países. O destino de cada país está ligado ao destino de todos os outros. A única maneira de acabar com o perigo é se cada um de nós assumir fazer isso e dizer aos outros: eu sou seu irmão, eu sou sua irmã. Nós somos todos humanidade e nossa vida é uma só. É reconhecer um ao outro como irmãos e irmãs. Esse é um grande desafio, porque, como diz o nosso querido autor, numa outra obra, o mundo inteiro é território nosso. Porque a nossa felicidade aumenta a felicidade do mundo. E o nosso sofrimento é o sofrimento do mundo. O mundo inteiro é território nosso. Por isso, amigo ouvinte, fica aqui um convite à reflexão, a partir da leitura das obras de Thich Nhat Hanh,
nós podemos alcançar essa reflexão de que todos fazemos parte desse conjunto que tem um nome, que se chama planeta Terra. É a nossa casa comum. Por isso, aqui estamos para aprender a cuidar um do outro e cuidar do nosso planeta. Nós vamos deixar como referências 2 obras que de alguma forma nós utilizamos no programa de hoje. Paz é cada passo, o caminho da atenção plena. E a outra obra, Sem lama não há lótus, a arte de transformar o sofrimento. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.